Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma rodada de entrevistas nesse canal que também é um pouco seu. Peço apenas que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para aquelas pessoas que vocês acham que vão se interessar pelo conteúdo. E quanto mais vocês curtem, compartilha, mais essa conversa vai chegando para as outras pessoas. É sempre importante lembrar que a opinião dos nossos entrevistados não refletem necessariamente a opinião deste canal, certo? Então, é de particularidade daquelas pessoas que as emitem, ou seja, dos convidados. E hoje nós vamos falar de um tema que para muitos é uma coisa chata, para outros é uma coisa divertida, e a gente vê muitas brigas por causa desse tema, mas a ideia hoje é trazer um conteúdo de uma maneira mais palatável, que vocês gostem, que seja também um entretenimento, e nada melhor do que fazer isso com esse cara que eu admiro de montão. É um cara guerreiro, é um cara trabalhador, é um cara com ótimas ideias para a política sergipana, nacional, mas principalmente para a política de Aracaju. Já queria chamar aqui para essa roda de conversa meu querido amigo Rodrigo Feiju. Seja bem-vindo, meu querido. Como é que você está? Fala, meu amigo Moas. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Fala, audiência. É um prazer estar aqui participando do seu programa e bora bater um papo aí sobre política. Espero que eu não seja chato, porque o pessoal quando escuta falar sobre política é sempre um negócio, lá vem, meu Deus, política. Mas vamos lá, cara, o seu conteúdo eu garanto que não tem nada de chato. É mais fácil você sair daqui processado ou preso, né? Mas isso daí, se acontecer, já é um habitual seu. Então, você já mata no peito. Cara, antes de começar esse papo, queria que você contasse pra gente um pouco da sua história. Como é que você começou, como é que foi sua infância, os primeiros contatos com essas pautas políticas. Conte aí pra gente como é que foi se desenrolar. Assim, a questão política, eu já me deparei com a política velho. Eu sou um cara eu sou baiano, cheguei aqui em Aracaju lá para 2003, ali no Lamarão, e sempre morei em bairros periféricos, com muita violência. Mas eu acho que desde pequeno tá no DNA da gente. Eu sempre fui um cara antissistema. Nunca gostei de política. Nunca gostei, fui voltar tarde. Me mudei para o bairro industrial. Lá no bairro industrial, convivi naquela violência, naquele absurdo que a gente vê lá de violência, de pobreza. Certo momento eu conheci o jiu-jitsu, arte marcial, através de um projeto social, que foi o que mudou minha vida. E com o jiu-jitsu, eu fui amadurecendo ali, o jiu-jitsu ele foi mudando o meu caráter. E eu, até o momento que eu me tornei professor, né? Virei líder de equipe, sempre gostei de trocar porrada, de lutar. Né? Através do jiu-jitsu ali, dos campeonatos, eu fugi da minha realidade, daquela realidade sofrida. E eu fui conhecer a questão política velho. Né? No tatame, quando ali para 2016, para mim o Orkut, né? Vamos voltar para o Orkut, era só para meme, a cuidar da minha mini fazenda, postar besteira, né? Xingar os outros que ficavam marcando a gente em corrente. E quando aí migrou para o Facebook, eu comecei a ver aqueles debates, até que surgiu um daqueles debates, você vê, né? Falar sobre Olavo de Carvalho, falar sobre quem é esse maluco desse Bolsonaro. E foi nessa aqui no tatame, eu vi os meus alunos começando a conversar sobre essa questão de Bolsonaro, né? Sobre o fascismo, sobre a extrema-direita, esses absurdos que essa galera fala. E eu sempre fui um cara que eu nunca gostei de galera, como eu falei, nunca fui de estar de grupinho, estar de galera. E eu fui ler. Né? A galera falava uma coisa mal, eu falei, rapaz, eu vou entender como é que funciona esse troço aqui, eu não vou com a boiada não, vou entender. E nessa de ler para entender que eu vi, rapaz, o que Bolsonaro está defendendo aqui faz sentido. É só olhar o que a gente passa. Né? É só um cara descolado da realidade que não vai querer tratar a questão da violência do país. Aí isso foi horrível para mim, porque eu tinha uma academia, eu tinha uma quantidade de alunos que me davam uma receita bacana. E nessa brincadeira, meu amigo, eu fui cancelado. Perdi boa parte dos meus alunos, tive que fechar a academia, porque eu fui debater com os caras falaram, não, a reforma da Previdência que vai destruir o país, que vai isso, vai aquilo, outro. Eu falei, não, rapaz, a reforma da Previdência é por isso, daquilo, outro. Mas o pessoal não quis entender, não. E aí,
foi essa situação que acabou me levando para a política, né? Porque eu falei, meu irmão, eu fui desgraçado aqui. Para você ter uma ideia, teve um dos alunos, ele fez um grupo do WhatsApp que com uma pancada só ele me tirou 11 alunos. A minha mensalidade na época era R$100, só uma pancadinha eu perdi 1.100. Fora outros alunos que foram saindo. E eu não era aquele tipo de professor que fazia o proselitismo político dentro do tatame. Não, eu acreditava que eu vivia numa democracia. Eu sempre respeitei todos os meus alunos, o cara não importa qual era a visão de mundo dele, eu sempre conversava. Mas a galera é radical. E nessa de radical, colocaram uma marca que eu nunca mais consegui virar professor de jiu-jitsu. Nunca mais consegui montar uma academia. Aí também veio a questão da pandemia, isso ajudou bastante. E nessa eu comecei, velho, eu vou me jogar nesse negócio, vou começar a militar para ver como... Porque essa questão da militância foi mais por eu ver a qualidade dos vereadores de Aracaju. Eu falei, meu irmão, tá todo mundo falando de Brasília, que Brasília é isso, Brasília é aquilo outro, mas e Aracaju? Como é que tá Aracaju? Porque Brasília é longe daqui, né? Brasília é longe, mas o centro de Aracaju eu conheço. Aí fui ver a qualidade dos vereadores, aí eu descobri por que Aracaju não vai para frente. Porque o sistema, meu amigo, o sistema é bruto. E foi nessa que aí eu conheci o movimento, fui na época, era a briga, o grupo Tarantela de um lado versus o grupo Valdiviana do outro. Eu acompanhei aquela situação do PSL em 2018, como telespectador, e depois eu entrei no movimento, aí a partir de 2019 ali, eu já comecei a me jogar e fui ganhando espaço. Você se refere a qual movimento? Seria o Direita Sergipana? O Direita Sergipana. Eu procurei um movimento que tinha, qual é o movimento que tem aqui, que todo mundo comenta? Aí tinha lá o Direita Sergipana. Mandei mensagem, ninguém respondia. O movimento era um negócio meio... Era uma loucura. Aí eu entrei no movimento no Direita Sergipana como membro, como um integrante. E a partir dali eu fui começando a me destacar, né? Tendo algumas ideias, fui levando um pouco mais de pragmatismo que não tinha, que uma das coisas que eu observei com o movimento, a visão do movimento era o quê? Ser uma caixa de ressonância de Bolsonaro. Era só uma coisa mais, né? Vamos falar só de Bolsonaro. Eu falei, velho, bora trazer um pouquinho mais de pragmatismo para esse negócio. Mas meio que você entrou na política com as pautas do Bolsonaro, aí depois você rompeu com esse pensamento durante a sua entrada no movimento? Ou não? Não, na verdade, eu não fui as pautas de Bolsonaro, foi as pautas de direita, né? De pautas mais à direita. Que eram que, quando você começa a ler uma coisinha ou outra, começa a estudar essa questão, você vê que o problema é a estrutura de Estado. Que a estrutura de Estado ela é completamente errada. Ela é trabalhada para garantir interesses ali de pequenos grupos políticos. Ela não é trabalhada para trazer benefício para a sociedade. Então, quando a gente observa que o problema que a gente está numa situação ruim por conta dessa estrutura de Estado viciada, que ninguém resolve, aí eu falei, velho, a gente tem que começar a migrar, começar a falar mais, tentar resolver essas questões. Como é que vai fazer isso? Entrando na máquina. A gente precisa eleger parlamentares que tenham a mesma visão da gente, visão de um Estado mais enxuto, um Estado que realmente foque em resolver os problemas, confrontar grupos políticos que lutam para que as estruturas continuem as mesmas. Dar um exemplo, você tem hoje, teve uma audiência pública que eu participei, eu fui a única pessoa que era favorável às PPPs, às parcerias públicos-privadas para as UBS. O que isso representa para a população? Hoje você vai no UBS, você não tem atendimento de qualidade. Em algumas unidades você tem, outras não. Falta muita coisa. Então a gente precisa melhorar isso aí. Mas você acha que a visão do movimento não estava muito alinhada com esses ideais, por mais que eles crescem... Estava descolada completamente da realidade. A visão do movimento estava muito focada no nome de Jair Bolsonaro. Estava focada simplesmente no nome do presidente. Não, que a gente tem que proteger o presidente, e virou um movimento reativo. A esquerda inventava uma mentira, o movimento ia lá defender. A esquerda o sistema fazia alguma ação, o movimento tinha que fazer uma carreata para mostrar que o presidente tinha força. Então o movimento virou muito isso, um movimento reativo, e deixou de ser algo para propositivo. Não, deixou de ser, porque a sociedade olhou assim, as pessoas que gostam do ex-presidente Bolsonaro, ficam, porra, massa, o movimento é bom,
pô, tá ali levantando as bandeiras, aí fala de uma maneira genérica, né? Não, pátria, família, prosperidade, sociedade, fica lá. Mas o grosso da população não consegue entender isso, vê mais como fanatismo, porque o cara tá com um problema o quê? O cara que tá com um buraco na rua dele, o cara que tá com poste, o cara que não tem asfalto na rua, o cara que tá bem no esgoto, o cara faz cocô em casa, dá descarga, ele vai para a porta de casa, ele vê o cocôzinho dele passando, tem muito disso. Aí o cara olha assim, meu irmão, que mané carreata. O cara tá lá em Brasília, e a gente tem que ter esse equilíbrio, e não tinha. Então eu entrei no movimento trazendo esse equilíbrio, puxando mais para a gente para a realidade, né, que é uma coisa que estava faltando. E como esse bate-papo é um bate-papo cristão, Martinho Lutero, que foi o cara que meio que causou a divisão da Igreja Católica, surgindo da Igreja Evangélica, ele falava uma coisa bem, bem interessante, que eu acho que pode se encaixar nesse papo. Certa vez alguém perguntou para ele, Lutero, como é que eu posso ser um bom cristão, um cristão de verdade? E ele disse, qual é a sua profissão? Aí o cara disse, sapateiro. Ele disse, então faça os melhores sapatos que você puder. O que é que eu quero dizer com isso? No fim das contas, o que é que o pessoal cristão quer, católico, evangélico? É ter justamente o que você falou. É um saneamento básico de qualidade, é uma educação de qualidade, porque eu percebo que uma das falhas dos movimentos de direita, como de uma forma geral, é focar muito nessa questão das pautas mais assim, aborto, né, pautas que dá engajamento, né, drogas e etc., mas tem muitos problemas realmente nas cidades, como buraco, né, UBS, saneamento básico, que meio que está sendo deixado de escanteio, você não acha, não? Então, esse é o principal problema. Hoje, você tem essas pautas que são pautas importantes, não podemos deixar elas de fora, são pautas importantes, só que a galera fica preso nisso e esquece a realidade. Não fica numa coisa, ou é um ou é o outro, não. Você tem que atacar em vários pontos. Então, a gente precisa ter uma ocupação de espaço para poder resolver problemas grandes e problemas pequenos. Não adianta você mora em Sergipe, você mora num povoado, né, e fica focando as suas postagens só sobre Brasília. Não, e a sua realidade? E as coisas que você está passando? Certo? Você tem que resolver os problemas da sua igreja, da sua comunidade. As igrejas, elas falam muito sobre isso, sobre comunidade, sobre como resolver os problemas ali da comunidade e fortalecer as comunidades. Então, é isso que tem que acontecer. E a gente fugiu disso. Ficou muito naquela coisa da internet. Né? É mais fácil, claramente, você escrever uma lacrada, escrever alguma coisa, um apoio na internet, do que você pegar aí na rua e falar assim, meu irmão, como é que eu resolvo para tapar esse buraco aqui? Como é que eu resolvo para cobrar, para que tenha uma qualidade melhor aí no atendimento do postinho do meu bairro? Então, a gente tem que melhorar isso. Uma das coisas que eu percebi em Aracaju, como você falou, né, a igreja ela tem uma participação muito, muito importante na sociedade e o que é que o cristão quer? Ele quer chegar no seu final de semana e ir para a igreja tranquilo, sem se preocupar muito com outras coisas, com problemas de casa. E uma das coisas que pode aliviar muito o estresse do cidadão como um todo é ele saber que na segunda-feira, após o culto, após sua missa, após adorar o seu Deus, ele vai ter o seu emprego, ele vai ter como sustentar a sua família durante aquela semana. Esse é um problema que tem atingido várias cidades, né? Talvez nessa live tenha pessoas de outras cidades, mas certamente muita gente de Aracaju. Qual seria a solução? As pessoas não sabem, talvez, mas Feiju também ele é pré-candidato, não pode falar candidato ainda, pré-candidato a vereador de Aracaju. A vereança tem esse poder de conseguir fazer alguma coisa que gere mais emprego na nossa capital? Com certeza. A primeira questão das igrejas, né? Você pega ali hoje, isso é algo que todas as pessoas que frequentam todas as igrejas têm que se ligar que boa parte das igrejas elas são hoje redutos eleitorais e faz parte do cálculo político de grandes lideranças. Né? O indivíduo ele usa a igreja também como um momento de, vamos dizer assim, fuga. O cara vai, passa a semana toda trabalhando, ele quer o quê? Ele quer extravasar, ele quer ali entregar sua alma para Jesus, ele quer confessar algum pecado, ele quer realmente ter um contato maior com a sua religiosidade.
Aí ele acaba deixando de lado essa questão também política. Essa questão, então, o indivíduo que vai para a igreja, ele tem que ter essa visão política também, tem que conhecer para não apoiar parlamentares, pré-candidatos, que Para não sejam... servir de massa de manobra. Para não apoiar pré-candidatos picaretas, que infelizmente você tem vários que utilizaram o nome de Deus aí, que usaram as igrejas para poder se eleger, que os cálculos são feitos, não, eu tenho tal igreja, tal igreja. Eu já participei de muitas reuniões que eu vi muita gente falando, olha, tal igreja é minha. Você pode ver até na composição da Câmara Municipal de Aracaju, você tem um vereador que é um vereador da Quadrangular, você tem um vereador que é da Universal, você teve outro que quase entrou, que é da Renovada. Então, assim, você vai... As igrejas acabam também... O indivíduo que está indo para a igreja só realmente para adorar a Deus está se desconectando da realidade que ele vive e está sendo utilizado como massa de manobra. Certo? Como massa de manobra. Então, é importante observar isso. Porque o cara vai para a igreja, mas a realidade dele é no mundo. Aí o quê? E é onde o vereador ele entra. O vereador ele tem uma importância muito grande para essa questão comercial, para essa questão de empregos. A gente tem o plano diretor de Aracaju, ele nunca foi... Ele tem mais de 15 anos que não é atualizado. E ele é importante para a geração de emprego. Você tem aqui em Aracaju um projeto que foi aprovado, mas só no papel, que é o projeto de liberdade econômica. O que é que faz esse projeto? Esse projeto, ele abre mão de alvarás, ele deixa mais fácil a abertura de empresas. Mas só está no papel. Tem muitos empresários que estão reclamando porque a prefeitura não está abrindo mão dos alvarás. Isso é o quê? É uma falta de interesse aí dos vereadores em fiscalizar. Porque o projeto foi aprovado, o prefeito se gaba que esse projeto foi aprovado, porém, está só no papel. Quando você pega ali a prefeitura, começa a cobrar, a espoliar o cara que abre uma lojinha, o cara que está tentando montar o seu comércio. Os vereadores, eles são importantíssimos, porque eles votam, eles, além de fiscalizar a prefeitura, eles conseguem votar projetos e fiscalizar a questão burocrática da prefeitura ali de uma maneira realmente contundente. Eles podem criar um grupo para analisar a carga tributária do município e flexibilizar, diminuir essa carga tributária. Eles podem diminuir impostos a IPTU, vamos ver como é que está a situação do IPTU, vamos ver como é que está. Bora pressionar o prefeito para que ele diminua o tamanho dessa carga tributária aqui, diminuindo a máquina, diminuindo essa questão dos empregos, porque a prefeitura ela gasta muito dinheiro com ela mesma. O jogo político funciona assim, eu tenho X cargos comissionados, vereador tal, eu quero o seu apoio, em troca do seu apoio, você vai receber X cargos comissionados para a sua base. Então, a máquina ela fica extremamente inchada. A máquina, você tem ali, cada vereador tem trocentos funcionários ali, indicados por ele, que garante uma reeleição. Então, o vereador ele tem uma importância muito grande na saúde financeira do município. Que, além de fiscalizar o executivo, ele vai aprovar a LDO, que é a lei, né, de diretrizes orçamentárias, que garante uma execução orçamentária bacana para o ano seguinte. Aí ele vai votar se aprova ou não excessos. Então, se tem uma cobrança muito maior de imposto, foi o vereador que votou. O prefeito mandou, mas foi validado pelo vereador. Então, hoje você tem um centro morto por causa dos vereadores, eles têm uma responsabilidade muito grande nisso. Hoje você tem uma quantidade de desemprego muito grande, graças aos vereadores também, eles são responsáveis por isso, porque eles estão atentos simplesmente no quê? Em conseguir um pequeno capital para garantir a sua reeleição. Mas eles não estão preocupados com a qualidade de vida da população que elegeram lá. Você tem hoje uma situação que a conta não fecha. Sabe? Você tem o seguinte, um vereador, com o máximo de votos que o vereador entra ali, você precisa, a depender do partido, 3.500, 4.000 votos. Tem vereadores que entram com menos, certo? Depende da concorrência do partido. Isso. Mas vamos lá. A gente está num município que tem, hoje, cerca de 650 mil habitantes. 650 mil. Então, quem garante a saúde do município é uma minoria. E o cara se vale dessa minoria. Eu preciso ter aqui na conta 3.500 votos e tchau. Você tem bairros que estão abandonados. Mas para o cara, o que é que ele está garantindo aí? O que é que ele tem que garantir?
a quantidadezinha de voto dele para permanecer na máquina. E é isso que está acontecendo. Aí você pega, vamos voltando a essa questão de emprego. Se você olhar a situação do centro, você vê um bocado de barraquinha ali. Todo camelozinho tentando vender o seu produto que veio da China, uma roupinha, tentando levar o pão para dentro de casa. E você vê várias lojas abandonadas, vários prédios públicos abandonados. Seria uma política interessante para os vereadores olhar o seguinte, não, a gente pode utilizar isso aqui, colocar toda essa galera, criar centros comerciais. Mas isso daí não se dá muito por causa do aumento de lojas virtuais, não? Não, veja, o mercado está para todo mundo. Vai ter muita gente que vai querer comprar, gosta de comprar na internet, tem um conforto. Mas tem muita gente que prefere comprar pessoalmente, que confia mais naquela coisa. Eu vou comprar na loja. Porque, veja, quando você monta uma loja virtual, por mais que você compre um produto da China, se você é um brasileiro, você vai ter que seguir as leis brasileiras, certo? Se você comprou um produto chinês, tem cara que não confia. Tem cara que não quer esperar 45 dias, 30 dias para chegar um produto. E tem muita gente que quer estar nesse guarda-chuva da jurisdição brasileira. Ah, comprei um produto. Ah, comprei esse fone aqui. Pô, deu defeito. O cara quer na loja e... Tem mais aquela segurança, né? Tem aquela segurança. Uma coisa que eu tenho observado, dia de domingo principalmente, né? Você estava falando aí sobre os empregos, estava a importância e a relevância disso para a pessoa chegar num culto, numa missa, com tranquilidade. Eu também estava reparando muito a questão do transporte público e a qualidade. Você tem acompanhado a questão da licitação, porque realmente é uma coisa também muito, muito útil, não só para o cidadão religioso, mas para todos da população. Essa luta também dos motoristas de aplicativo, e que é uma coisa mais a nível talvez federal, mas a licitação do transporte público em Aracaju. Você tem acompanhado essa briga aí? Confesso que eu tenho acompanhado pouco. Eu vejo algumas entrevistas do consórcio que foi montado, do grupo, né, de prefeitos, mas aí eu vejo muito que é uma questão eleitoreira. Certo? Que é uma questão eleitoreira. Que Edivaldo está saindo e tal. Edivaldo está saindo, e isso aí vai ser empurrado. Meu irmão, eu lembro de reportagens de 2012, Edivaldo falando sobre a licitação do transporte público. Falando sobre essa questão da licitação. Talvez hoje tenha uma força maior pela quantidade de concorrentes que ele tem e pela fraqueza dele. Ele está muito fraco. Mas eu não vejo saindo. Aqui podem me cobrar, você errou, quero estar errado, mas eu não vejo saindo a licitação do transporte público, porque são vários problemas. Você tem o transporte público, que ele é completamente ruim para a população. Você tem essa questão dos aplicativos. Os aplicativos hoje tem uma quantidade muito grande de motoristas de aplicativo, aí o cara fica cancelando. Tem o transporte irregular, que a galera que tem pontos que o Estado não colocou um sistema para o ônibus ir até lá, os caras montam o seu próprio transporte, aí o Estado fica indo para cima com a força de Estado ali para poder oprimir. Então você tem hoje a questão do transporte público, só entrando uma quantidade interessante de vereadores, né, que estejam realmente dispostos a fazer uma ruptura com isso, tendo uma visão de mundo mais para frente, não essa visão, porque tem muita gente que quer o quê? Não, trocar 6 por meia dúzia, trocar ônibus. Não, você tem que abrir mesmo, você tem que deixar as empresas entrarem no sistema e as mais fortes sobrevivem. Até no futuro, a Prefeitura de Aracaju ter condições realmente de investir num sistema de transporte público melhor, que consiga realmente atender a população e ter uma qualidade ali, porque hoje Aracaju tem vários problemas de infraestrutura. Você tem os terminais de integração e as vias, elas estão para um público de 30 anos atrás. Porque a gente coloca 650 mil habitantes em Aracaju, mas só que esse fluxo é muito maior, até mais de 1 milhão de habitantes, porque se você for pegar a população de Aracaju, mas os outros municípios que formam a grande Aracaju, é um fluxo muito grande. Você tem aqui no bairro industrial mesmo, pela manhã, um inferno. O cara que vem da Barra, o cara mora na Barra e trabalha aqui em Aracaju. Tem muita gente que mora em Socorro e trabalha em Aracaju. Então você tem um fluxo muito grande e não está suportando. Tem que ter um sistema hoje de transporte público que realmente consiga levar as pessoas para o trabalho e para suas casas
sem atrapalhar o trânsito, né? Tem que ter um investimento em cima disso. Aí tem que também entrar um prefeito que não tenha nenhum tipo de compromisso com essa visão política que temos hoje em Aracaju, um cara que realmente consiga romper para que tenha condições, fazendo uma reforma tributária, uma reforma administrativa, o Estado tendo força ali, a prefeitura tendo dinheiro para investir no transporte público decente. Como Quem você seria tem esse uma nome para a empresa... prefeitura? Teria alguma indicação? Por quê? Quem seria esse nome para a prefeitura? Olha, hoje o nome que eu indico é o do pré-candidato Zé Paulo Leão, ele é nosso pré-candidato a prefeito do Partido Novo. Ele é um cara extremamente preparado, ele é procurador-geral do Estado, já se afastou das suas funções, está agora dedicado 100% na pré-campanha. Então, nós do Partido Novo, nós temos uma política, um caderno de políticas públicas baseados na realidade, que pegou todos os projetos, todas as ideias que deram certo, e a gente colocou lá, está lá nesse caderno de políticas públicas, e a gente só faz o quê? Temperar com a nossa realidade. A gente bota, olha, essa ideia aqui, mas Paracaju tem que ser assim, isso aqui, Paracaju tem que ser assim. Então, hoje, o Zé Paulo, para mim, ele é o pré-candidato mais preparado entre todos os pré-candidatos que se apresentam aí. Que ele tem dois diferenciais. Primeiro, essa de ser um pré-candidato preparado, e segundo, não ter compromisso. Não ser um candidato, um pré-candidato que vai entrar na prefeitura e vai ter que, não, isso aqui é para a saúde, você tem que ir para lá, que eu te prometi para tal partido me apoiar, tal partido vai ficar com a educação, tal partido. Não tem isso. Ele vai colocar pessoas competentes, certo? E isso já gera uma receita. Fora outras medidas, que é digitalizar o que precisa ser digitalizado, fazer uma reforma tributária e administrativa que consiga, com essas reformas, você consegue gerar emprego, porque você vai diminuir a carga tributária para o pequeno empreendedor. Né? Outras iniciativas também, você pega e incentivar as pessoas a ir para o centro, ali, as partes que não são movimentadas, aquilo ali já gera receita, e tudo isso gera um caixa para você investir, de fato, em infraestrutura que vai poder melhorar a vida da população. Eu acho que, inclusive, com essa iniciativa, se realmente for feita, você consegue, talvez, amenizar alguma questão de imposto, né? Porque você está gerando emprego, já está gerando um imposto em cima disso, e você consegue reduzir em outras coisas. Mas para a gente finalizar essa pauta mais local, para a gente ir para as pautas mais nacionais um pouquinho, para o pessoal conhecer você, uma das funções relevantes também que a igreja faz muito, não é função da igreja, função primordial, a função primordial da igreja é estar lá pregando o evangelho e tal, mas a igreja é muito atuante na questão social. Ela resgata muita gente das drogas, dá oportunidade de emprego, de estudo. Trazendo para você teria algum projeto social e como que isso pode transformar a vida da pessoa, se afastando também um pouco dessa política que a gente já conhece, que é a política do pão e circo, né? Teria algum projeto em sua mente assim? Hoje tenho, sim, tanto eu quanto... na verdade, esse projeto eu copiei do nosso pré-candidato Zé Paulo. Ele é um católico, certo? E ele sabe que as igrejas, independente da sua visão, as igrejas têm uma função social, têm uma função de ajudar as pessoas viciadas ali, pessoas que têm problemas psicológicos, todo tipo de mazela. A igreja ela já trabalha há muito tempo e com muito mais eficiência do que o Estado. Então, uma das ideias é convênio, é apoiar, é ampliar o trabalho social que as igrejas fazem. Então, eu estando vereador, um dos meus trabalhos é fazer um mapeamento, ver quais são as igrejas que estão fazendo um bom trabalho e ampliar esse trabalho, né? Incentivar para que esse trabalho ele se fortaleça mais ainda. Porque hoje temos uma quantidade de jovens muito grande com problemas com drogas, temos uma quantidade de jovens muito grande, e principalmente por causa da pandemia que teve, com problemas psicológicos. Você tem pessoas hoje aí que estão perdidas, né? Que a vida não tem nenhum sentido. Então, a gente tem, sim, que ajudar. Mas o Estado é laico. Certo? O Estado é laico. Mas a igreja não, meu irmão. A igreja faz o trabalho correto, que é levar Jesus Cristo para o coração dessa pessoa, porque a gente sabe, o cara está perdido, só Deus vai preencher esse espaço que fez o cara ficar viciado em droga, que fez o cara entrar em depressão.
cara não tem, às vezes não tem uma família, às vezes o cara tem problema dentro de casa com o pai, que o pai também já é uma pessoa problemática. E só Deus, velho. Não tem nenhum psicólogo com mágica, com varinha de condão, não. Aí o cara chega só mesmo, é Deus. Deus vai preencher esse vazio na sua vida. E tanto o nosso pré-candidato Zé Paulo tem essa visão, utilizando, vendo todos esses espaços religiosos que fazem um trabalho, já vem fazendo um trabalho ali há muitos anos, que tem realmente expertise, que sabe como cuidar da pessoa, é ampliar isso aí. É chegar, mapear e falar, vamos aqui dar um gás para que, se hoje está atendendo 10, vamos botar para atender 100, 500. Show de bola. Essas pautas de Aracaju, no final o Feiju vai dar o Instagram dele, as redes sociais dele aí, para que vocês possam, você que é de Aracaju, conhecer um pouco mais. E as pessoas, elas voltam também por aquilo que elas acreditam como ideais dela, né? Talvez isso transcenda um pouco as pautas locais. E aí eu queria chegar nesse ponto com você, para a gente falar um pouquinho sobre o feminismo. Você acredita que o feminismo ele fere esses valores judaicos cristãos de alguma maneira, ou você acredita que de alguma forma o feminismo ele pode ser sim o fortalecimento das mulheres na sociedade atual? Eu acho que o feminismo foi um dos maiores problemas do século XX, século XXI, algo que vem destruindo as mulheres, vem destruindo famílias, vem destruindo tudo, toda a sociedade. Porque você pega, o que é que o feminismo fez? Transformou a mulher num pedaço de carne, né? Tirou o que a mulher tinha de mais precioso ali, que ela tem a sua importância para a construção familiar. E foi tirado isso. Eu vi recentemente uma postagem de uma menina de 21 anos que fez uma laqueadura e comemorando, sabe? Aí essa menina, quando chegar nos seus 30 anos, a probabilidade é essa. Né? É uma probabilidade muito mínima que não. Mas quando chegar nos seus 30, 35 anos, ela vai querer ter uma família. Ela vai se arrepender de não ter ali, tendo aquela construção familiar para que ela sinta o verdadeiro amor, que é o amor familiar, sabe? O amor de um filho, sabe? Aquela segurança. Você não tem para onde ir? Não, eu tenho minha família. Então, eu vejo que o feminismo hoje ele traz esse problema muito grande. O jovem, ele não consegue entender porque o jovem tem aquela coisa aflorada da liberdade. É meu corpo, é minha vida, eu sou independente. Então, ele está vendo tá pensando baseado naquela explosão. Mas quando a idade vai chegando, então ela percebe em que buraco ela se meteu. Então, hoje o feminismo é o maior câncer, sinceramente, um dos maiores motivos de você ter aí famílias destruídas, né? E eu também não isento aqui os homens canalhas. A gente também tem que falar sobre isso. Existe o feminismo que é um câncer, mas também a gente tem que entender o seguinte: existem os homens de valores e os covardes. Toda a métrica é feita em cima dos covardes. E nós, homens de valores, que queremos constituir família, que queremos ter uma família, somos deixados de lado. Então você tem um feminismo que é um prato cheio para o cara que só quer viver na esborne. E muitas vezes a mulher não entende isso. E aproveita que a mulher tá ali cantando músicas que depreciam ela própria, né? E acabar juntando uma coisa com a outra e chegando. O cara que quer sexo fácil tá adorando. Acha fácil, né? Você falou de fundo do poço e isso me lembra também um outro assunto muito importante que seria a liberação das drogas. Você seria contra ou a favor? E se você considera a maconha de fato uma droga prejudicial, ou até que ponto você proibiria ou não as drogas? Rapaz, em relação à questão das drogas, a maconha, ela é uma droga que ela realmente destrói o neurônio da pessoa. Ela causa uma dependência e ela destrói o neurônio. Mas, assim, em relação à questão de combate, eu vejo que ela é o menor dos problemas. Certo? Mas aí eu sou completamente contra a liberação. Eu sou favorável à liberação para usos medicinais. Então, assim, eu já conheci pessoas que tinham fibromialgia, que fazem o tratamento, que mudou de vida. Falou, eu vivia na cama, então sou favorável. Agora, a uso recreativo, eu acredito que hoje
não temos condições. Não existe condições, porque a gente estava conversando no instante sobre a quantidade de pessoas com problemas psicológicos que estão à míngua. Aí você vai liberar uma droga que vai ampliar esses problemas psicológicos. Então, assim, eu vejo que não tem como liberar. Eu acho que é uma droga que ela deveria estar num patamar diferente da cocaína, deveria colocar no mesmo patamar do cigarro, porque o cigarro é uma droga. Que também faz mal, né? Que também faz mal. Porém, eu não acho que a sua liberação tenha que acontecer. Certo? Pô, não dá para acontecer. Agora, a nível de combate, tem que separar por quê? Porque, meu irmão, uma coisa é a cocaína, o crack. Eu acho que o traficante, o cara que comercializa essas drogas pesadas, o cara tem que ir para confronto e ele tem que ir para o inferno, não tem jeito. O cara ele não vai querer perder a boquinha dele, o dinheiro dele. E é uma droga que realmente causa uma dependência muito forte e transforma o seu usuário num problema para a sociedade. Então, essa é uma droga que tem que ser realmente combatida com uma força muito grande. Mas é um assunto extremamente complexo, essa questão das drogas. Então, eu acho que tem que... É aquela questão, né? Muita gente fala que é preciso aprender com aquilo que já se vê, né? A gente vê uma catástrofe grande, assim, na questão das drogas. Eu ainda sou do time, a gente já conversou um pouco sobre isso, eu sou do time ainda que crê nessa, que talvez o indivíduo possa ter essa liberdade, mas de fato a gente não pode sentar e talvez em 30 minutos, 40 minutos a gente conseguir resolver essa questão, né? Mas aí esses assuntos já sanados, que eu acho que agora a gente vai para a parte que vai ser mais o seu calcanhar de Aquiles, as perguntas dos nossos internautas. Eu estou finalizando um pouco cedo, porque eu acho que a gente vai render um pouco em algumas perguntas aqui, viu? Deixa eu começar aqui, deixa eu abrir aqui. Tenho medo. Ah, não, essa daqui foi a sua que você mandou. Tenho até medo. Tem um aqui que eu não entendi muito bem, mas acho que você, como é dessas coisas de artes marciais, talvez entenda. O crente pode aplicar mão de vaca em faixa branca? Não sei se seria algum termo de luta. O que seria isso aí? Veja bem, é um debate complexo também. Por quê? Veja, eu sou faixa preta, certo? De jiu-jitsu, eu sou apaixonado por jiu-jitsu. Assim, eu dou mão de vaca em faixa azul. Porque também, pô, fui habilitado, eu treinei. Mas o que é isso? É um golpe, pô. Você pega, é um golpe perversozinho, que você entorta a mão o punho do seu adversário e acaba machucando. Aí você pega um faixa branca, é um cara mais leigo, o cara ele não tem experiência, então ele é pego de surpresa ali e acaba machucando. Então, você é graduado, tenha Deus no coração, não dê mão de vaca em faixa branca. Show de bola! Tem uma pergunta aqui que fala assim, ó, políticos cristãos e os festejos tradicionais, como Carnaval e São João, deixa eu ver aqui que cortou, como Carnaval e São João, como o político deve proceder nesses casos? Porque ambas são festas que a maioria gosta, mas são festas mundanas, né? Acho que ela está dizendo assim que não condizem com o valor do cristão evangélico. Mas eu posso até estender um pouco essa pergunta. O que você acha do financiamento do parlamentar que financia, do político que financia com dinheiro público, claro, festas como São João, Carnaval e festas também religiosas, como, por exemplo, Mais de Deus, Marcha para Jesus e coisas desse tipo, eventos religiosos e eventos também católicos. Como é que você tem a visão do dinheiro público sendo usado nesse sentido? Bom, respondendo a pergunta que foi enviada, o que tem que prevalecer não é o seu mandato, mas a sua fé. Você tem que primeiro seguir a sua fé, porque o mandato vai acabar, certo? Então você tem que seguir realmente os seus dogmas, o que você acredita, e esse é o que é importante. Em relação à questão de dinheiro público para financiar festas, eu, sinceramente, no mundo ideal, eu sou completamente contra. Eu acho que não deveria ter nem para festa religiosa, nem para festa LGBT, nada. Por quê?
baseado no contexto que a gente vive. Um dia desse eu estava fazendo uma reclamação que lá no bairro industrial não estava tendo atendimento odontológico porque uma cadeira foi quebrada. Uma cadeira do dentista estava quebrada. Aí como é que pode? Pô? A prefeitura paga Natanzinho, o governador paga Natanzinho, mas você não tem um atendimento. Então, nesse sentido, eu sou contra. Mas a gente não vive no mundo ideal. A gente vive num mundo onde a galera de esquerda não quer que o Estado financie festas religiosas, mas quer que financie todo tipo de estupidez do que eles defendem. Então, nesse sentido aí, para poder equilibrar, tem que investir em festa religiosa. Parece meio contraditório, mas é mais uma questão realmente de ocupação de espaço. No mundo ideal, eu acho que se a gente tivesse com todos esses problemas pequenos sanados, daria sim para você pegar e investir na cultura, botar um forrozeiro, São João mesmo, botar um forrozeiro em cada esquina. Eu tenho certeza que um cantor grande desse aí, com o cachê dele, você consegue colocar, olha, vou pagar aqui, dá R$500 mil aqui para um bocado de forrozeiro, sanfoneiro, ir nos bairros, para botar a festa. Ainda sobrava. E ainda sobrava. Aí você bota aqui, artista a gente tem. Artista que realmente que represente a nossa cultura, a gente tem. E a gente também não pode deixar isso morrer. A gente também tem que ter essa noção. Não podemos também ser radical no sentido assim, não pode ter cultura nenhuma, não tem que ter cultura. Eu sou contra essa extravagância. Agora, no universo onde a gente conseguiu resolver, sanar problemas, a pessoa está com uma dor de dente, ela consegue ser atendida com brevidade. Você não tem um buraco na rua ali que vai furar o pneu do carro de um cidadão que já paga os seus impostos. Tem sim que botar um sanfoneiro na esquina, tem sim que fazer um showzinho de forró, um arrasta-pé para a família ir curtir, para você ter um lazerzinho. Eu entendi qual é o ponto. No caso, o que você tá defendendo é que se não for financiado festas religiosas, não vai ser deixado de financiar festas promíscuas. Ou seja, por mais que você não financie o Mais de Deus ou qualquer festa católica, alguma coisa assim, a parada LGBT vai estar sendo financiada, Marcha da Maconha vai estar sendo financiada. Então, para meio que equilibrar as duas coisas, você defende o financiamento das duas coisas, mas que no mundo ideal seria corte de gasto para todas essas festas. Ou financia-se tudo ou não financia nada. Não pode ter injustiça. Da mesma forma que seria assim, um negócio complicado você financiar festas religiosas com dinheiro do cara que não curte festas religiosas e não financiar o que ele curte. Então, assim, financiar uma festa católica com dinheiro do macumbeiro. Diga, você pegar o dinheiro do macumbeiro mesmo, botar numa festa católica, olha, meu amigo, você pagou imposto, você vai curtir Padre Lancelotti. É complicado. Mais uma pergunta. Fala, Feiju, o que você acha da bancada evangélica na política? Acho importante. Como eu falei, a política, você pega, se você a gente colocar, vamos botar na esfera nacional, certo? Temos o quê? 513 parlamentares, deputados federais. Então você tem ali todo tipo de visão de mundo. Então você tem que ter a visão religiosa também. Porque se você não tem um contraponto, você vai ter uma ocupação completa de espaço e a gente sabe que no nosso país nós temos uma das esquerdas mais radicais. A nossa esquerda é extremamente radical. E ela vai para cima dos religiosos, dos cristãos, dos católicos, vai para cima de todo mundo com muita força. Então é importantíssimo. Agora a questão toda é a qualidade desses parlamentares. Porque não adianta você falar, eu sou cristão, a bancada evangélica, mas que bancada evangélica é essa? Porque tem pastor do PSOL. Se você ver, tem pastor do PSOL. Então você tem que ter uma bancada evangélica que realmente, que de fato tem uma visão, tanto para a sua igreja, mas também para a sociedade. Que você não pode olhar só para o seu grupo político ali e que o resto que se exploda. Então, tanto no âmbito estadual, municipal, federal, tem que ter as representações. Da mesma forma que você vai ter professor militante, você vai ter, sabe, a galera coloca representante de tudo. Aí vai chiar. Aracaju, nessa eleição, vamos ter, depois dessa eleição, vamos ter 26 cadeiras, mas temos 24.
Aí dessas 24 cadeiras, quando a gente olhava a composição, já teve representante até de bicho. Aí quer dizer, você pode ter representante de cachorro, cavalo, mas não pode ter do segmento religioso. Aí é sacanagem, né? Tem que ter. Falando um pouco desse segmento, queria que você, na verdade, comentasse a respeito de algumas figuras do nosso estado que estão hoje elevadas a nível nacional, que talvez levem essa bandeira de Deus, pátria, família, estamos num contexto mais religioso. A primeira delas seria Laércio Oliveira. O que você tem achado da atuação de Laércio Oliveira nesse período de mandato, desde sua eleição? Olha, Laércio Oliveira, eu me decepcionei muito com a última votação dele. Ele é um parlamentar que, sinceramente, eu não voto mais, porque o cara votou para o retorno do DPVAT. Tá? Ele faz um trabalho, ele tem um trabalho técnico, a gente não pode ser injusto, tem um trabalho técnico, mas eu vejo que ele olha muito só para os interesses dele. Certo? Olha para os interesses dele. Então, ele é um cara que pega um voto do campo da direita, mas vota para a criação de novos impostos. Então, assim, ele é um parlamentar que ele perdeu muito. Fico triste que o senador fique 8 anos, porque eu queria fazer eleição, fazer campanha contra ele logo. Porque existem os parlamentares aqui que eu vou fazer campanha contra. Ele foi um cidadão que você apoiou, eu apoiei também, né? Sim, sentamos para conversar, falamos sobre a importância dessa questão que hoje temos um Estado que ele não garante o mínimo. Né? E não, que maravilha, vamos para cima, que não sei o quê, todo aquele discurso. E realmente vacilou. Não, O outro parlamentar que me vem... Sabe? Pode falar. O que eu estava falando. É importante ver o quê? A gente se engana. Mas é importante você ver as pautas. Se o cara trai a pauta, porque o cara pode votar no Satanás e depois rezar o Pai Nosso. Oh, meu Deus! Sabe? Aí o cara, ele é religioso. O que importa é que ele vai para o céu. Tem que ver a pauta. Um outro parlamentar que também leva essa bandeira seria Rodrigo Valadares. O que é que você tem achado da atuação dele? Ele parece estar muito junto com o Bolsonaro, né? Nesse período que ele passou a estar lá mais em Brasília. O que é que você tem achado do mandato dele? Rapaz, olha, ser um deputado federal hoje bolsonarista é fácil. Porque bater em Lula é muito fácil. E principalmente com todas as besteiras que Lula... Besteira não. Crime. O cara comete crime. O cara tá aí desviando. Tem essa última do arroz aí agora, que se não fosse a oposição, que a oposição tá de parabéns, ia ser uma corrupção desgramada. Só que quando a gente olha para o trabalho na sua comunidade, na sua localidade, é um lixo. Rodrigo Valadares aqui em Sergipe, ele não faz um bom trabalho. A única coisa que ele faz é o seguinte, ele aposta no bolsonarismo, que tem que ficar claro. É importante ter isso em mente, certo? Ele pega o bolsonarismo e ele utiliza o bolsonarismo ali para a sua base. Agora, quando a gente olha a qualidade no Estado, poxa, aqui o cara tá apoiando o Padre Naldo, pô, que é um padre em Socorro, que é um padre comunista, um padre que tem um trabalho horrível. Então, assim, no âmbito federal, tá bem, não tem o que se falar ali, porque o cara pega uma pauta, não, ele hoje é relator da PL da anistia, certo? Aí ele pega, bate em Bolsonaro, viaja, vai pegar o dinheiro da gente para viajar, para fazer todo esse trabalho ideológico. Agora, um trabalho efetivo para a construção de uma direita, a construção de um grupamento de direita que consiga, de fato, ter um trabalho a longo prazo, não existe. Ele não faz isso e nós, como minoria, temos que cobrar isso. Não adianta você cobrar um cara um vídeo. É melhor você, parar de acompanhar a política e ir para filme. Não, o cara veja o vídeo que ele gravou, veja a lacrada que ele deu, ele disse o que eu queria ter dito na cara de determinado político. Mas isso, e aí, meu amigo? Isso passa. Você é um cara que apoiou o Rodrigo Valadares, e a pergunta que eu te faço é por que ele não está te apoiando e ao invés disso ele está lançando a esposa dele como pré-candidata a vereadora em Aracaju? Olha, quando eu comecei, lembra que eu falei logo no início da nossa conversa que ao entrar no Direita Sergipana, eu levei para o movimento um pragmatismo. E
uma das coisas que a gente precisava, que eu vi que a gente precisava, era de força política. Então, a gente tinha que ter uns parlamentares do nosso lado, a gente tinha que ter políticos para construir uma base junto com a gente. A gente ajudava esse político e esse político ajudava a gente. Era essa a minha visão. E eu fui o cara que levei o nome de Rodrigo Valadares para a direita. Eu apanhei muito em 2019, porque em 2018 o Rodrigo entrou como deputado estadual com o voto do PT. Rodrigo tem foto dele com o boné do MST fazendo L de Lula. E eu acabei fazendo um trabalho para desmanchar aquilo ali. Consegui. Levei um movimento, a gente foi construindo de 2019. Apoiamos ele na eleição a prefeito de Aracaju em 2020. Em 2022, apoiamos ele para deputado federal. E depois dessa eleição de deputado federal, ele deu uma rasteira. Ele pegou o líder do movimento, que é um cara, sabe, que, sinceramente, é muito... Você dá o que ele quer, ele faz o que você quiser. O cara pegou, puxou o cidadão, toma aqui um cargo fantasma e bora me apoiar. O resto, tesoura. E saiu tesourando todo mundo. Saiu tesourando, saiu traindo, traiu as pessoas. Eu fui uma das pessoas traídas, tanto por ele quanto pelo deputado estadual Luizão Donald Trump. Foram dois caras que sentaram falando, vamos construir, vamos fazer um trabalho de construção. Tá? Mas quando ganhou, meu amigo, os dois só achou mais fácil o quê? Eu vou meter rasteira em todo mundo e vou ficar aqui quando minha rede social, minha imagem estiver ruim, eu vou pegar a imagem de Bolsonaro, vou falar que eu amo o Bolsonaro, aí ele tem aquela base. O Bolsonaro tem uma base que tem um carinho muito grande por ele. E os caras não se importam, só querem o seguinte, tá com o Bolsonaro, eu voto. Se o Bolsonaro indicar uma pedra, eu voto na pedra. Já que você está falando disso, eu vou emendar, porque você aí continua falando, porque tem uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Fala, Feiju, gosto do seu acho que é trabalho que ele quis digitar aqui, gosto do seu trabalho. Por que não tem mais, não tem gravado mais vídeos com o Flávio na página do Direita Sergipana? Então, o que acontece? Eu fui o coordenador, quando eu entrei no movimento Direita Sergipana em 2019, eu me tornei, um tempo depois, coordenador político. Então, todas as reuniões, todas as movimentações e estratégias passavam por mim. Era um colegiado, era um grupo, que a gente tinha votações, não era nada feito no queixo, certo? Sempre fui um cara que ouvia todos, mas eu sempre tive a minha visão e eu tentava colocar para frente. E como coordenador político, a gente trabalhou com essa ideia de, na próxima eleição, como foi assim, depois da eleição de 2020, rapaz, 2022 a gente tem que, não pode aventurar, a gente tem que ir para cima, temos que eleger um estadual, um federal, que ajude o movimento a ter força e a gente consiga construir uma direita aqui que consiga, que tenha relevância para ocupar espaço na Câmara Municipal de Aracaju, nas outras câmaras, como a de Socorro, de São Cristóvão, da Barra dos Coqueiros. Então, fiz toda essa estratégia pensando a longo prazo, 2022, 2024, 2026. E quando chegou, depois da eleição de 2022, certo? Quando o Bolsonaro perdeu e esses dois parlamentares ganharam, que todos esses parlamentares eles tinham um acordo não só com o movimento, tinham um acordo comigo, com o movimento, que é para a gente fazer esse trabalho de ocupação de espaço. O militante de direita ele não pode ser purista, ele tem que entender que a gente precisa ocupar espaço, a gente precisa estar dentro da máquina para conhecer os problemas da máquina, para saber como é que as coisas funcionam, para poder solucionar. Não é simplesmente ficar de bravata falando de um mundo ideal. A gente precisa realmente conhecer, certo? E quando chegou, meu amigo, o período ali, quando chegou naquele momento de realmente, a fumaça, os caras ganharam, tá todo mundo tranquilo. Teve um amigo nosso, que eu não vou citar o nome aqui, que ele, por garantia de desses parlamentares, pediu até demissão do emprego, certo? Pediu até demissão. Então, veja qual foi o nível de confiança das reuniões, que não era aquela coisa por telefone ou por WhatsApp, não. Era reunião sentada, a gente caminhava junto, a gente construiu. E aí, os caras ganharam e viraram a chave. E nessa de virar a chave, o líder, o fundador do movimento, foi cooptado, foi junto. Foi um dos caras que viviam falando sobre virtudes, mas acabou indo na onda, certo? Indo na onda
e ajudou na rasteira. Tudo isso porque... Seria o Flávio. Sim, porque teve uma votação dentro do movimento que eu falei, olha, precisamos decidir agora quem é o pré-candidato a vereador para o movimento trabalhar o nome desse cidadão logo, a gente tem que trabalhar. E, na época, quase todos os coordenadores votaram em mim. E ele não gostou disso. Tinha um estatuto, ele rasgou o estatuto, falou, não, eu vou botar o meu nome à disposição. Vou me jogar, e ele implodiu o movimento. Ele aproveitou isso, aí aproveitou o Rodrigo Valadares, aí teve um outro membro do movimento que já foi com o Luizão, e saiu dando rasteira em alguns coordenadores que ajudavam a construir um momento que foi o momento mais forte do direito à sergipana. Depois disso, voltou a ser apenas um movimento que fica falando de Bolsonaro. Então, eu fui cortado do movimento, fui traído, cortado do movimento por pessoas que sinalizam virtude na internet, mas não tem valor nenhum. Né? E aí você pega... Por isso que eu passei um tempo calado, passei um tempo na minha, passei bastante dificuldade, porque eu acreditei no projeto e não aceitei outras propostas. Sofri muita represália, porque não foi fácil. Eu, como coordenador político, eu fui o cara que peguei todas as pancadas que vinham. Aí teve uma situação, eu estava morando na época no prédio de João Tarantella, certo? Que Deus o tenha. Que eu estava pagando aluguel lá, chega a trazer um aluguelzinho lá. Aí, quando o João Tarantella se foi, a filha dele queria impor que eu aceitasse, que eu apoiasse ela para ser a pré-candidata a deputada estadual. Falei, não, o movimento vai apoiar um estadual, um federal. As pessoas metiam pressão em Flávio e ele, eu vou falar com o Feiju. E se fosse por ele, não ia ter essa vitória que teve hoje. Porque o movimento ia apoiar 2, 3 pré-candidatos a deputado estadual, ia apoiar 2, 3 pré-candidatos a federal. Eu mantive firme, não, só vai apoiar um estadual e um federal. E isso trouxe problemas, por quê? Porque a esposa, a viúva de João, tinha contratado a minha irmã, que a gente estava passando por um momento complicado, porque a minha única renda era como professor de jiu-jitsu. Aí eu estava sem dar aula. Eu tentei dar aula, mas só que essa questão da política me atrapalhou bastante. Por eu não ter aceito, ela demitiu minha irmã e meu irmão, que trabalhavam na pizzaria. Ela perseguiu. E eu permaneci firme. Eu falei, não vou. O movimento vai seguir seu plano. A gente tem um plano aqui, a gente tem que lutar pelo crescimento da direita aqui no estado. Então, assim, eu tomei muitas pancadas, eu tive muitos desafetos. No dia desse, eu estava brigando com um cara que está no grupo da polícia, que ele é policial civil, que ele queria ser deputado federal. Eu falei, não vai. Você é um desgraçado, que não sei o quê. E no grupo, né, eu falei, meu amigo, vai ficar chorando. Claro que se estivesse na frente dele, ele com uma pistola, eu não ia falar isso. Não sou idiota. Aí, veja a quantidade de inimizades que eu criei e os caras então aí fingem que nada acontece, usam a espiral do silêncio, ficam calados, sabe? Eu não queria ficar, eu falo, não fico usando isso como bandeira política, eu falo a verdade porque as pessoas precisam saber, em algum momento elas irão saber, mas eu olhei assim a postura de uma moça que foi traída, né? Pelo movimento chamado Liz Macedo, vi a postura dos Weintraub, e eu falei, eu não quero isso. Eu não quero viver nesse ódio, nesse rancor. Não, eu vou fazer o meu, vou ficar calado aqui, vou fazer as minhas análises, eu vou falar sobre política. Todo o tempo passou e eu fui na minha. Encontrei o Partido Novo, hoje eu estou filiado ao Partido Novo, estou feliz dentro do partido, que é um partido que defende pautas, que tem um espaço muito grande para ter um crescimento, certo? Sou pré-candidato pelo Partido Novo. Só que esses caras do campo da direita, eles se perderam pelo caminho. O cidadão que não acompanha a política de perto, que não consegue ver as nuances, eles não estão enxergando o quanto esses caras estão estagnando o ambiente da direita. Eles destruíram completamente a oportunidade da gente ter algum tipo de avanço. E isso acaba prejudicando as pessoas mais sérias, né? A gente sabe que tem essas pessoas que usa a bandeira da direita simplesmente para se eleger, e tem as pessoas mais sérias. Isso acaba, às vezes, talvez prejudicando. Tem uma pergunta que eu acho que você vai saber mais ou menos quem foi que enviou, não sei também, mas a pergunta ela diz assim:
Como alguém... peraí, deixa eu ver, deixa eu achar ela aqui, peraí. Como alguém que quer regulamentar o estacionamento dos shoppings pode estar em um partido de viés liberal anti-regulamentação? Simples, o partido, eu fiz uma prova para poder entrar no Partido Novo, certo? Eu fiz uma prova e eu tenho 90% de afinidades com o Partido Novo. Só que o pré-candidato a vereador, o vereador, ele tem que proteger a sociedade. Anarcocapitalistas são pessoas que defendem a iniciativa privada, são totalmente contra o Estado, mas são tchutchucas com a iniciativa privada com pretexto de, não, você tem uma concorrência, você pode ir para outro lugar. Eu acho que essa questão dos estacionamentos do shopping é um abuso. Por quê? Eles criaram uma dependência da sociedade ao shopping, colocando agências bancárias, colocando ali uma área de lazer. Você cria toda uma dependência e depois eles cobram estacionamentos. Então, eu acredito sim que o Estado ele tem a sua função e ele não é regulamentar. Mas é chegar e falar assim, amigo, o que é que está acontecendo? Se for de utilizar algum projeto para poder analisar, ver, não cobrar um valor abusivo, porque eu não sou liberal, eu sou conservador. Então, eu não sou o cara, eu não sou um anarcocapitalista que odeia o Estado, entendeu? Porque, assim, veja, o Renato Amoedo era um anarcocapitalista, mas é um cara que ele está dentro da máquina. Ele é um anarcocapitalista que ele realmente trabalha de maneira incoerente, porque ele realmente odeia o Estado, mas está dentro do Estado. Mas ele fala o quê? Eu estou dentro do sistema para correr o sistema por dentro. Eu sou um conservador e eu acredito que a gente tem assim que ir para cima também de monopólios, de oligopólios, de estruturas que estão prejudicando a sociedade. Então, não vejo problema nenhum. Eu vejo problema em anarcocapitalistas, né, se prostituir para por conta de dinheiro. Você pega anarcocapitalistas que estão se prostituindo, que só vê erros por conveniência, que quer um saláriozinho ali do determinado deputado estadual, certo? Então, assim, eu não sou incoerente, eu nunca me coloquei como liberal. O Partido Novo tem um espaço muito grande para todos. Hoje o Partido Novo está abrindo espaço também para bolsonaristas. Né? Então não é um partido simplesmente só para liberais, aquela galera mais com anti-Estado, não. Show de bola. Feiju, batemos aqui 1 hora de entrevista. Cara, eu agradeço demais pelo seu tempo. Eu sei que você, nesse período pré-campanha, tem corrido muito, tem se dedicado muito, mas parou também um pouquinho, se dispôs para conversar também um pouquinho com o público cristão, público católico, público evangélico, que certamente vai conseguir filtrar um pouco das suas ideias conservadoras, o que você tem para Aracaju, e espero que a população vote consciente. Mas para que a gente finalize, queria que você deixasse aí um recado, então, para a população que vai às urnas, né? Vai ser em outubro ou novembro as eleições? Outubro, né? Outubro. Só esqueci a data agora. Mas acredito que é outubro. Mas deixa esse recado aí para a população que vai votar. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, foi uma conversa muito boa. Se tivesse mais 1 hora, eu acho que a gente ia aqui conversando. Quero falar com sua audiência o quê? Conheçam o meu Instagram, Rodrigo Feiju, certo? Vai lá, vamos conversar, você vai ver as minhas ideias. Em breve, quando no momento oportuno, vou colocar as minhas propostas. Ali é um espaço onde a gente pode conversar e você me conhecer. Eu sou um cara que eu quero melhorar a situação da sociedade aracajuana. Por isso que eu me coloco como pré-candidato a vereador. Eu vejo que existem muitos erros, existem muitas coisas que estão acontecendo que a sociedade não consegue ver. Muitos parlamentares entram e acabam se descolando da realidade. Eu, por a minha experiência de vida, por eu ter vindo de baixo, eu acredito que essa experiência eu acho que é um diferencial, não adianta você ter ideias mirabolantes. Eu acho que o principal é você resolver aquele problema pequeno que te incomoda a cada dia, aquele problema que vai ali minando a sua paciência, tirando a sua esperança de dias melhores. Então, eu, mais uma vez, agradeço, Moas, o espaço. Quero que você, seguidor do Moas, que esteja assistindo essa live em algum momento, siga lá, @Rodrigo Feiju no Instagram, e vamos conversar. E lá você vai ver as minhas ideias. E é importante que você observe. É impossível ter um resultado diferente sempre fazendo a mesma coisa. Então, analise os pré-candidatos,
e dê uma olhadinha no Instagram de Rodrigo Feiju. Um abraço, meu irmão. Show de bola. Pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram essa live até aqui. Peço que o Feiju fique aí ainda para eu me despedir de você em off. Mas, pessoal, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que é de Aracaju, que ainda não sabe em quem votar, pega essa live, mande para ele, para que eles possam tirar suas próprias ideias, suas próprias conclusões. Acredito que nós tentamos abordar de tudo, um pouco das pautas locais, um pouco daquilo que o cristão católico evangélico acredita como um ideal de vida. Então, deu para dar uma esclarecida bacana. Lembrando sempre que as opiniões dos entrevistados não refletem necessariamente a opinião do canal. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu!